Muito bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021, e nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estou muito bem acompanhado, como sempre, pelo nosso querido reverendo Gerson. Hoje também está conosco, nos acompanhando neste culto, o presbítero Leandro e também o presbítero Lucas. E é um prazer ter a companhia de todos nesse momento muito feliz da nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, irmãos e irmãs. Também é uma alegria para mim estar aqui com os irmãos na direção deste culto, que certamente, com a graça de Deus, será muito abençoado para a nossa vida. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser derramada sobre nossas vidas nesta manhã. Bom dia a todos. Tenham um ótimo domingo e um ótimo culto. Vamos ler o texto que se encontra em Salmo 62, versículos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ela é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos a sua presença. Clamamos, ó Deus, pela presença do seu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco. Aquieta, ó Deus, a nossa alma. Faz, ó Deus, os nossos corações ouvir a sua voz. Me chama para perto, ó Deus. Só assim não nos sentiremos só. Que o seu Santo Espírito possa nos trazer conforto. Que o seu Santo Espírito possa nos aquietar e nos acalmar. Em meio, ó Deus, a todos esses conflitos que nos rodeiam. Que nós possamos, ó Deus, permanecer seguros em Ti. Que a Sua palavra, ó Deus, possa ser renovada em nossos corações a cada manhã. Que o nosso compromisso contigo, ó Pai, possa ser renovado a cada manhã também. Que possamos, ó Deus, ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. Que o nosso propósito seja louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. E eu clamo, ó Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, que o Senhor, ó Deus, cuide de nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, não nos deixe estragar os planos que o Senhor tem para nós, que são planos perfeitos, planos, ó Deus, de vitória, de proteção, de livramento e de alegria. Te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. E que imenso privilégio é nesta manhã ouvirmos o nosso grupo de louvor, cantando o cântico que diz Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei, se ao teu lado estou, seguro, em tuas mãos eu nada temerei. Vamos entoar este cântico com os nossos corações. Vamos entoar este cântico em atitude de oração, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Irmãos, vamos agora à chamada à confissão. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, versículos de 5 a 8. Irmãos, agora vamos curvar as nossas cabeças em oração
para que nós possamos fazer a nossa confissão silenciosa. Coloque esse momento diante de Deus, faça a sua oração, enquanto nós estamos ouvindo o cântico Amigo Eterno. Amigo achei, mais que irmão, sinto seu amor em meu coração. Levante as mãos e cante. Jesus, Jesus, amigo eterno. Jesus, Jesus, amigo eterno. Louvarei teu nome, meu amigo eterno. Senhor, muito obrigado, pois, assim como nós acabamos de cantar, você é mais do que um amigo, você é mais do que um irmão, Senhor. Nós sabemos que em Ti nós podemos depositar todas as nossas confianças, Senhor, e nós podemos apresentar a você todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos faz mal, Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado porque, ó Pai, você tem nos acompanhado e você sempre nos fornece um porto seguro, Senhor. Fique com todas aquelas pessoas, Senhor, que colocou diante de Ti os seus pecados, fizeram a sua confissão neste momento, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E esse é um momento muito especial do nosso culto, um momento de intercessão, onde, como povo de Deus,
nós nos recolhemos em oração, lembrando dos nossos queridos que completaram mais um ano de vida, ou então completaram mais um ano de vida conjugal. Também aqui é um espaço todo especial que você, no conforto do seu lar, aonde quer que você esteja participando desse culto, você também tem a oportunidade de apresentar a Deus a sua gratidão por uma bênção recebida. Faça um gesto, coloque a sua mão no coração, quem sabe você se coloque em pé, fique de joelhos durante a oração de intercessão, mas é um momento todo especial e particular também que você pode apresentar na presença do Senhor. Também é um momento em que nós nos lembramos dos irmãos enfermos, nós nos lembramos das famílias, do nosso país, do nosso mundo, ferido pela terrível doença, pelo Covid-19. Enfim, é um momento do povo de Deus buscar a face do Senhor em intercessão. Hoje nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana do dia 18 a 24 de janeiro. No dia 18, completaram mais um ano de vida conjugal, 57 anos de vida conjugal, o casal, a nossa irmã Diaconisa Esther, a Teté, e o seu José Ulisses Rinaldi. Também no dia 18, mas casaram 5 anos depois, o casal Sueli e o Valdemar Marques, 52 anos de vida conjugal. No dia 19, completou mais um ano de vida a Mimi, a Noemi Lacerda Lucchini, não é? No dia 19, o seu Sebastião de Paula completou também mais um ano. E no dia 24, a nossa irmã Marisa França Rodrigues. Vamos então, nesse momento, orar, intercedendo a Deus e também dando graças ao Senhor pelos irmãos queridos. Oremos. Pai de amor, Tu és um Deus de toda compaixão. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família espalhada por todos os cantos deste país. Abençoa também, a Deus, por isso, aquele que nós amamos, os nossos amigos, as nossas famílias, para que, ao nos aproximarmos de Ti, possamos nos aproximar mais uns dos outros na comunhão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é assim que nós apresentamos diante do Senhor, de modo muito especial, a vida desses casais queridos que completaram mais um ano de vida conjugal e também dos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida. Que cada história, Senhor, seja escrita debaixo dos Teus cuidados paternais. Que cada dia, cada momento vivido tenha um significado todo especial por ser vivido debaixo da Tua graça. Pai, nós também pedimos, intercedemos como Igreja de Cristo, Tu que és aquele que é o Deus de toda misericórdia e que carrega as dores deste mundo. Contempla, ó Deus, com a Tua compaixão, as pessoas enfermas, especialmente, ó Deus, aqueles que estão enfermos pela pandemia, pelo Covid-19, pelas reinfecções, pelas novas cepas, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que adoeceram. Tenha misericórdia também, ó Deus, das famílias que perderam seus entes queridos. Que o Senhor console o coração de cada um. Que o Senhor dê sabedoria aos governantes, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, Senhor, para que haja celeridade nos processos de imunização. Que o Senhor possa, com Teu amor eterno, derramar sobre todos nós as Tuas ternas misericórdias, a fim de que a humanidade fique livre deste mal e nós possamos voltar a ter uma vida normal, especialmente de contato pessoal, algo tão precioso
a comunhão da Igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, que mesmo de modo virtual, a tua palavra que não cessou de ser proclamada e pregada, possa tocar o coração daquele aonde chegar a nossa voz, voz iluminada pelo teu Santo Espírito, pela tua bendita palavra, que possam ali encontrar conforto e a bênção do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Após o momento de intercessão, nós temos também um outro momento típico do nosso culto, que dá continuidade à nossa expressão de ação de graças a Deus, que é o momento do ofertório. Enquanto nós cantamos a próxima música, os irmãos terão oportunidade de apresentar ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta, através dos dados bancários que estarão sendo projetados na tela do seu dispositivo. Cristo, meu mestre, sua vida doou, triste seu rosto, pela morte esperou, mesmo que nisto tu não viste valor. Lembra que existe, Ele é teu Salvador. E o canto derramado no lugar que sofreu era parte do pecado, e o lugar era teu. Oh, não, não, oh. Oh, não, não, não. Hey, 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 hey. Amar e viver, quem por ti se entregou. Chama e vive esse dom que mostrou. Tenta calar-te, sua voz vais ouvir, sentir, amar-te e de paz te cobrir. E o canto transformado, o amor que te deu, é o canto perdoado. Oh, oh, podes ter, Ele é teu. Se entregou. Oh, 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 oh. Convido agora os irmãos e as irmãs para orarmos. Vamos consagrar a Deus as nossas ofertas e vamos também suplicar a iluminação do Espírito Santo para a leitura bíblica e a meditação no texto sagrado. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, com alegria
nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos as nossas oferendas. Mas não desejamos, ó Deus, tão simplesmente ofertar a Ti um pouco dos recursos que recebemos das Tuas mãos. Juntamente com estes recursos, nós queremos mais uma vez nos ofertarmos a Ti integralmente. Queremos declarar que a Ti pertencemos. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que representamos, tudo procede das Tuas dadivosas mãos. Que a nossa vida, que o nosso procedimento, que os nossos atos sejam todos voltados para Ti e para o Teu reino. E que estes recursos que apresentamos agora em oferta, eles sejam utilizados de acordo com a Tua orientação. Suplicamos também, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito para a leitura do texto bíblico e que o Teu Espírito nos ilumine na reflexão sobre esse texto, aplicando a vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós escolhemos para a nossa meditação neste culto um texto bastante conhecido, que está registrado em 3 dos evangelhos. É o texto que nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 até o versículo 33. Vou repetir. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. O texto bíblico diz assim: Logo depois, Jesus orientou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente dele para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Jesus respondeu: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto bíblico. Certa vez, eu passei por uma experiência de sentir medo. Eu senti medo em um barco. Eu estava visitando as nossas igrejas da cidade de Manaus, no Amazonas. E ali,
Havia um barco da nossa igreja que percorria o rio, fazendo um trabalho de evangelização, de educação, de saúde, junto às pobres comunidades ribeirinhas. Eu entrei no barco com um pouco de medo. Eu nunca havia feito uma viagem de barco. E o rio é imenso. De uma das suas margens não se enxerga a outra. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de atravessar o rio, numa viagem tranquila, chegou a hora de voltar. E de repente tudo mudou. O céu escureceu, o vento começou a soprar e logo começou a chover. Eu nunca tinha pensado que fosse viver uma experiência como aquela. Eu nunca tinha imaginado que fosse ver ondas se levantando num rio. E eu fiquei com muito medo. Mas o medo aumentou quando o missionário que dirigia o barco deu meia volta e voltou para a margem, explicando que não era seguro continuar a atravessar o rio. E nunca mais essa experiência de medo se apagou da minha memória. E é por isso que eu imagino como se sentiram os discípulos no episódio do texto bíblico que nós lemos. Os discípulos também sentiram medo. Não sentiram medo só uma vez, mas várias vezes. Não somente um tipo de medo, mas diversos tipos de medo. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar nesta hora. Sobre o medo. Ou melhor, sobre Jesus e os nossos medos. O texto começa dizendo assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oposto do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Vejam bem, isso quer dizer que Jesus determinou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, sem a companhia de Jesus. Até aí nenhum problema. Os discípulos estavam acostumados a percorrer o mar da Galileia de barco. Muitos dos discípulos eram pescadores. E eles então embarcaram, começaram a travessia, não chegaram nem a perguntar como é que Jesus iria se encontrar com eles do outro lado do lago. E o texto então continua. Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Para Jesus, ficar sozinho não era nenhum problema. Jesus estava muito acostumado a ficar sozinho para orar. O problema não era com Jesus, o problema era com os discípulos. Eles é que estavam sozinhos, sem a companhia de Jesus. Eles é que se sentiam sozinhos, sem a presença de Jesus com eles. E esse é o primeiro ponto, isso dá medo. Sem Jesus, nós também ficamos com medo. Sem Jesus ao nosso lado, nós estamos expostos e sujeitos ao medo. Mas o que já estava ruim foi se tornando cada vez pior. E o texto bíblico diz assim: quando os discípulos já estavam no meio do lago, as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele.
Isso quer dizer que os discípulos que já não contavam com a presença de Jesus também estavam enfrentando uma adversidade da natureza. O vento soprou forte, o mar ficou encrespado e as ondas batiam com força contra o barco. E o pior era que os discípulos estavam no meio do lago. Não estavam perto de nenhuma das margens. Estavam distantes de qualquer abrigo seguro. Também isso ocorre na nossa existência. Muitas vezes, sentimos-nos sozinhos, sem a presença de Jesus. E em tais momentos, as tempestades aumentam. E não sabemos então o que fazer. Tanto faz ir para frente como voltar para trás. E o medo aumenta. O medo cresce dentro de nós. O medo se avoluma. Mas o texto não para aí, continua. E diz assim: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Eu acho que os discípulos tinham toda razão para sentir medo. Em primeiro lugar, porque já era de madrugada. E é sempre de madrugada que os nossos medos aumentam. Já dizia o salmista do passado: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E é isso mesmo. Quando nós passamos por tormentas, as madrugadas são as mais dolorosas. Quando nós estamos abatidos, as madrugadas são de pranto e amargura. E foi em plena madrugada que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E é também assim que Jesus procede conosco. Nas madrugadas de pranto e dor, Ele vem para ficar ao nosso lado. Mas o problema é que, principalmente de madrugada, surgem os fantasmas. E foi isso que aconteceu com os discípulos. No meio da madrugada, no meio das tormentas, no meio de uma tempestade, eles viram um fantasma. Nas madrugadas, sem sono, em profunda aflição, nós também inventamos os nossos fantasmas. Os fantasmas não existem, mas os fantasmas que criamos de madrugada nos causam medo e provocam insegurança. Pobres discípulos, não é? De madrugada, num barco frágil, no mar da Galileia, em meio às ondas contrárias, com um fantasma imaginário se aproximando. Jesus viu e ouviu que os discípulos gritavam de medo. Tentou até acalmá-los e disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas não adiantou muito, não. Pedro não acreditou. Pedro ficou na dúvida. Tanto é que ele fez uma proposta para Jesus, dizendo:
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Assim era Pedro. E assim também somos nós. Nas tempestades da vida, não acreditamos que Jesus vem ao nosso lado. Nós sentimos dúvida da presença de Jesus. E por isso nós queremos nos cercar de garantias, queremos provas, queremos caminhar sobre as águas para termos fé. E a gente se esquece daquilo que diz a carta aos Hebreus a respeito da fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é certeza, fé é prova. Pedro não teve certeza, Pedro duvidou e Pedro sentiu medo. A mesma coisa acontece conosco. Pobre Pedro. Ele exigia provas para ter fé. Jesus foi condescendente com Pedro. Convidou Pedro para vir até o seu encontro, caminhando também sobre as águas. E o texto bíblico diz assim: Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Ao caminhar sobre a água, Pedro poderia ter perfeitamente tranquilizado o seu coração. Se ele estava caminhando sobre a água, ele poderia ter tido a certeza de que Jesus não era nenhum fantasma. Entretanto, mesmo assim, Pedro vacilou. Quando ele sentiu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Não teve jeito. Pedro ficou desesperado, gritou pedindo socorro. E não é diferente com cada um de nós. Mesmo caminhando sobre as águas, nós sentimos medo por causa da força do vento, dos problemas que desabam sobre nós. Mesmo caminhando sobre as águas, pela graça de Deus, nós ficamos com medo das enfermidades, das aflições e das angústias. Meus amados irmãos e irmãs, essa história dos evangelhos é muito mais do que um simples evento do passado. Toda essa história é a história da nossa própria vida. Toda essa história é a história da nossa própria existência. No barco da vida, muitas vezes, como está acontecendo nos dias de hoje com essa pandemia que não acaba nunca. No barco da vida, o mar da nossa existência se agita, o vento sopra forte, as ondas se agigantam, e nas nossas madrugadas, os fantasmas acordam e nos apavoram. E nós, como os discípulos, também ficamos com medo. Mas para terminar, é preciso acrescentar que a história não terminou aí. Jesus vem sempre ao nosso encontro. E Jesus nos diz, como também disse a Pedro: coragem, sou eu, não tenha medo. E Jesus nos convida a caminhar com segurança sobre as águas,
claro. E mesmo andando sobre as águas, continuamos com medo e sentimos que estamos afundando. Entretanto, Jesus nos estende a sua mão. Jesus nos estende a sua mão. E ele nos diz, como disse a Pedro, como é pequena a sua fé. Por quê? Você duvidou? Vamos orar. Ó Senhor, perdoa-nos pela nossa fé tão pobre. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Elimina, Senhor, todas as nossas dúvidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora todos os irmãos e irmãs para cantarmos um hino que é bastante conhecido. E um hino que fala exatamente o que nós dissemos na mensagem de hoje. Mestre, o mar se revolta. Ouçamos Jesus nos dizendo que as ondas atendem ao seu mandar. Vamos cantar com fé e convicção.
E assim nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Convido a todos que me acompanhem na oração que o Senhor nos ensinou e ao final da oração seremos despedidos desse momento através da bênção impetrada pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuemos em oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossega, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sem ti ao meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Oh yeah, yeah, pois todos ouvem o meu andar. Sossega, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegar. Sim, 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 sim. Sossegar. Oh, 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 oh. Mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu.